Oi pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, professor Isaac, falando para vocês sobre a matéria desta semana da disciplina de Gestão e Marketing Internacional, tá certo? O nosso assunto é sobre planejamento estratégico. Eu estou colocando agora para vocês o material referente à disciplina para esta semana, tanto da aula do dia 17 como da aula do dia 18. Deixei um jogo de slide e deixei 4 questionamentos para que depois que vocês deem uma olhada no slide, tá certo? Vocês possam responder os questionamentos e depois mandar para mim, tá bom? Podemos falar rapidamente sobre planejamento estratégico, o que eu deixei no slide para vocês. Falando do planejamento estratégico, da importância do planejamento estratégico, né, de como é que ele é importante. Coloquei também que você pode ver o planejamento estratégico a partir de algumas etapas do planejamento estratégico, ou seja, a empresa primeiro ela tem que ter essa concepção estratégica, depois ela vai fazer uma análise ambiental, ou seja, ela vai fazer uma análise SWOT. Porém, essa análise SWOT, nós só vamos ver isso na semana que vem e como exemplos, né? Tá? Que a gente vai trabalhar. Mostrei também para vocês o papel do que é a missão, do que é a visão, do que são os valores de uma empresa, ou seja, para que uma empresa possa fazer o planejamento estratégico, ela também tem que entender qual é a missão dela, qual é a visão e quais são os seus valores. E o mais importante é entender que o planejamento estratégico ele está atrelado àquilo que a gente chama de níveis de estratégia, tá certo? Então, o que acontece? Você tem a estratégia em 4 diferentes níveis. Você tem aquilo que a gente chama do nível da corporação, isso é, quando uma corporação tem mais de uma unidade de negócio, ou seja, uma empresa que tem 2 unidades de negócio, por exemplo, ela tem postos de gasolina e tem também, por exemplo, hotéis, né? Ou você pode imaginar numa empresa que tem 4 filiais, então cada uma dessas filiais, ou 4 lojas, por exemplo, né? Cada uma dessas lojas pode ser vista como uma unidade de negócio. Mas o que é interessante é percebermos que a corporação ela tem que fazer a sua estratégia pensando em todas as unidades de negócio, né? A gente vai ver depois como é que nós avaliamos isso, né, ao nível da corporação. Mas depois nós temos um nível mais abaixo da estratégia, que é justamente o nível da própria unidade de negócio. Ou seja, a estratégia no nível da unidade de negócio, ela está pensando justamente como ela vai se posicionar, ou seja, como aquele negócio vai se posicionar perante os seus concorrentes e substitutos de mercado. E abaixo disso, você tem também mais um nível de estratégia, que a gente pode chamar isso de estratégia funcional ou de táticas. Por que funcional? Porque é justamente as funções da empresa, né? Ao nível do marketing, ao nível de finanças, ao nível dos recursos humanos. E podemos abrir mais ainda. Quando a gente trata de marketing, podemos pensar em táticas, né? Em termos de comunicação, táticas de venda, táticas digitais, ou seja, todos esses aspectos fazem parte deste nível de estratégia que ou é chamado de estratégia funcional ou então é chamado de táticas. E abaixo tem o último nível que chamamos de estratégia operacional, mas que também pode ser chamado de ações. Ou seja, para que essas táticas de marketing, por exemplo, eu quero fazer uma tática de marketing de trabalhar uma comunicação mais agressiva, tá? Então você vai ter que ter ações para fazer com que essa tática de comunicação ela realmente venha a acontecer, tá ok? Então acho que isso é um ponto interessante para a gente separar esses 4 níveis de estratégia: o nível da corporação, o nível da unidade de negócio, o nível funcional, que pode ser chamado de tática, e o nível operacional, que pode ser chamado de ação. Vale a pena destacar que quando é mais alto o nível de estratégia, nós vamos estar pensando justamente aí em pessoas-chave, ou seja, no nível estratégico, estamos vendo os diretores, os CEOs, né, os técnicos mais capacitados da empresa, pensando numa estratégia de longo prazo. Enquanto que no nível tático, estamos pensando nas táticas de médio prazo, ou seja, podemos pensar
de 2, 3 meses, até mesmo de um ano, ou até um pouquinho menos, né? E no nível operacional é justamente as ações que são feitas no dia a dia, tá bom? Amanhã eu vou estar no horário da aula no chat, caso vocês tenham alguma dúvida, e a gente pode conversar por lá, tá bom? Um abraço e vejo vocês amanhã. Até mais.